Próximo tema, pessoal, também interrelacionado com o que a gente está conversando. Eu convidei o Gustavo Malagoli, da Reenergiza. Ele vai falar sobre usinas virtuais, né, e a importância do armazenamento, né, do uso de baterias combinados com as fontes de geração distribuída na rede de distribuição. Tá? Como é um tema futuro, né, como a gente vem conversando nesse seminário, a gente está partindo de uma mudança regulatória com a resolução 14300. A gente já falou aqui de serviços ancilares ao sistema de transmissão, temos a recertificação dos inversores, os inversores híbridos, vocês devem ter sido bombardeados de inversores híbridos aqui durante esses dias, e logo, logo isso vai tocar para vocês, e as usinas virtuais são uma outra metodologia de trabalho, um outro tipo de negócio, uma outra abordagem para vocês trabalharem no futuro, e o Gustavo vai dar uma palavrinha para a gente sobre isso. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar participando do Fórum GD. É sempre um prazer muito grande. E hoje eu gostaria de iniciar a introdução de um tema que eu acho que vai ser bastante relevante e que vai ser a ordem natural da evolução aí do nosso setor elétrico. Tá? Vou me apresentar, eu sou o Gustavo Malagoli Buiatti, sou diretor de tecnologia da Reenergiza, diretor de tecnologia e desenvolvimento de negócios. Energisa, que é uma empresa que se sustenta em 3 pilares, né? O pilar de fontes renováveis, então o pessoal é acostumado aí com a Alsol, né? A Alsol agora passa a estar embaixo dessa nova marca da Reenergiza. Temos aí a torre também de comercialização de energia no Mercado Livre, e temos a torre de serviços agregados, como, por exemplo, a questão de operação OIM, de plantas solares e tantas outras coisas, tá? O tema que eu escolhi para falar com vocês aqui hoje é sobre Virtual Power Plants, né? As VPPs, as usinas virtuais. Um tema que ainda parece distante aqui no nosso país, mas que, para se iniciar, eu acho que a gente já deu os primeiros passos, né? E nessa apresentação eu vou evidenciar aqui qual a importância de sistemas de armazenamento de energia combinados com fontes de GD, não necessariamente somente a fotovoltaica intermitente, né, em redes de distribuição. Bom, para iniciar, apenas relembrando, né, nós estamos ainda passando por uma transição onde nós saímos de um modelo muito bem definido, que era simples, com um fluxo unidirecional, geração, transmissão, distribuição e os consumidores ali na ponta. E agora a gente passa para um sistema mais complexo, onde existem fluxos bidirecionais, onde nós chegamos na ponta, onde nós temos os prosumidores. Esses prosumidores que daqui a pouco não tem somente o seu sistema solar no telhado, mas ele vai ter também o seu sistema de bateria, ele vai ter o seu veículo, que ora vai carregar, ora ele vai injetar, né? E isso acontece em nível de distribuição e nível de transmissão. Temos uma complexidade, temos que ser cada vez mais conectados em como que isso tudo está sendo orquestrado. A Reenergiza, eu já introduzi um pouco ali para vocês, é uma empresa que nós estamos baseados em 5 pilares. O primeiro é que nós trabalhamos com fontes renováveis, né? Solar, biogás, biodiesel. Atualmente nós já temos 77 megawatt-pico de sistemas fotovoltaicos espalhados pelo estado de Minas Gerais, onde nós praticamos o modelo de geração compartilhada. Né? O segundo pilar é que, para a gente, a geração ela tem que ser descentralizada. Nós não estamos falando de 482, de geração distribuída. Estamos falando de geração junto ao consumo. Estamos falando de sistemas off-grid, vou dar um exemplo aqui para vocês. Estamos falando de sistemas de GD 482 que estejam próximos ou junto aos grandes centros de consumo. O terceiro elemento, talvez o terceiro pilar, o mais disruptivo, onde nós enxergamos que tem maior potencial, né, é a questão do armazenamento, onde atualmente nós já operamos, conectamos e operamos 3,2 megawatt-hora de capacidade, e para nós entendemos que o armazenamento vai representar para o setor elétrico o que o celular representou no setor de telecomunicações. O quarto pilar, a questão da digitalização. Né? Elétrons não andam separados de bytes. Então, tudo que é feito, seja do ponto de vista da geração e do consumo, isso tem que ser monitorado em tempo real. Isso é a base para o conceito de VPP, de usinas virtuais. E o último, e não menos importante,
que a gente vai enxergar aí uma escalada tão grande quanto foi com o fotovoltaico, a questão da eletrificação dos transportes. Tá? Bom, o tema aqui, para introduzir, né, para falar de Virtual Power Plants, eu vou utilizar uma nota técnica da ANEEL, publicada há menos, talvez em torno de 10 meses atrás, a nota técnica 76/2021, onde tem uma figura e tem uma definição do que são as usinas virtuais. São um conjunto de recursos energéticos distribuídos, né, esses recursos, planta solar, armazenamento, veículo elétrico, né, a própria carga, quando ela é controlada e tudo mais, e que são despachados remotamente por centros de controle. Isso significa que os sistemas fotovoltaicos de bateria, ele tem que estar conectado em um centro de controle e tem o poder de despachar para oferecer diferentes serviços, onde eu chamo atenção para injeção de energia em horários de pico. Então, veja bem, você pode ter um sistema de bateria e o controlador ele decide despachar naquele momento. Controle de tensão, por uma questão de uma variação de carga num determinado local, pelo dia da semana, você tem que absorver ou injetar reativos, então é o que nós chamamos de serviço ancilar, para poder maximizar a receita oferida pelos participantes. Né? O que nós temos hoje, né, no nosso país é que nós não temos nenhum projeto piloto e não temos regulação sobre usinas virtuais. Mas nós já demos alguns passos. Né? E nós sabemos que, em vista desse avanço dos recursos energéticos distribuídos, né, e a possibilidade de se prestar serviços junto à rede, não simplesmente injetar potência ativa, tende a ganhar importância. Né? E isso está acontecendo à medida que está evoluindo no país. Então, a gente veio com a 482, agora tem a 14300, que eu vou comentar um pouco, que é um grande passo já, e finalmente nós vamos chegar em casos de sucesso, eu tenho certeza disso, como já acontece na Alemanha e já acontece na Austrália. Um ponto só que é importante ressaltar e mais uma vez enfatizar é que usina virtual é diferente de microrrede. Né? A microrrede ela está ali física em um único local e ela é bastante confiável. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Já as usinas virtuais elas estão dispersas fisicamente por uma região de concessão inteira, pelo Brasil inteiro, né? O que também não impede que você possa ter microrredes como parte dessas usinas virtuais. Tá? Primeiro passo, eu acho que, na verdade, o marco zero foi a publicação da 482, lá em 2012, mas aqui na 14300 nós estamos dando passos importantes para essa questão das VPPs. O primeiro é já ser considerado, né, a usina solar, que é uma fonte intermitente, com sistemas de baterias, ser considerado já uma fonte despachável. Isso é uma grande evolução e o sistema de bateria ele tem uma capacidade enorme para poder melhorar do ponto de vista aí, a questão de estabilidade, essas questões das intermitências. Outro ponto, no mesmo artigo, a questão da definição das microrredes, né? Isso é bastante importante e, sobretudo, a definição de que, olha, integra recursos com o armazenamento e pode operar conectado a uma rede e também de forma isolada. Imagina, então, você ter um alimentador que ele pode se reconfigurar no caso de uma falha e continuar ali através da microrrede suprindo energia. O artigo 2º, para mim, ele é um que realmente acaba com a dúvida, né, e traz aí a questão de realmente de inserir sistemas de armazenamento. Então, as concessionárias elas vão ter que atender solicitações com ou sem sistemas de armazenamento. E o artigo 23, talvez, eu acho que é um que dá o primeiro passo aí e que vai nessa direção dos VPPs, que é a questão de que as concessionárias vão poder contratar serviços ancilares de microgeradores e mini-geradores distribuídos por meio de fontes despacháveis ou não. Lembrando que você pode ter um sistema fotovoltaico no seu telhado, né, e que não necessariamente você precisa de bateria. É possível você controlar a injeção da potência ativa remotamente, como, a depender do modelo do inversor, é possível você fazer uma injeção de reativo e, a depender do modelo, mesmo uma compensação, utilizar os filtros de saída para esse tipo. Então, é uma evolução natural, os modelos vão surgindo e vai aparecendo as novas oportunidades, e nós esperamos que o nosso regulador,
que já sinalizou na nota técnica, esteja sempre acompanhando para a gente poder chegar rapidamente nisso. Acho que um caso, né, que vem de um P&D ANEEL, né, um P&D bastante interessante, executado aqui na cidade de Uberlândia, em parceria, né, da Reenergiza, então ao Sol com a CEMIG Distribuição, é o caso que nós temos aqui na cidade. Nós temos 800 kW-pico de fotovoltaico, 300 kVA de biodiesel P100 100% orgânico e sistemas de bateria que somam uma capacidade em torno de 1,5 megawatt-hora e que nós conseguimos injetar 1 mega, que é a demanda contratada nesse ponto. Esse é um exemplo de operação que já acontece, essa planta opera há 3 anos, então com bastante confiabilidade, a tecnologia já está bastante, como se diz, estressada, e que nós controlamos remotamente, né, onde nós fazemos um dos objetivos que foi citado lá na definição de VPP, que é a questão de injeção de potência no horário da ponta. Então vejam que a curva azul ela demonstra a geração fotovoltaica que está acontecendo, né, naquele momento, mas o que está sendo injetado na rede é a curva vermelha. Isso significa que aqui nesse círculo amarelo eu estou evidenciando que parte da energia ela está sendo usada para carregar as baterias e parte está sendo injetada. Assim como, em alguns momentos do dia, devido a uma necessidade de carga de bateria e menor geração fotovoltaica, eu posso complementar essa energia para carregar as baterias oriunda da rede elétrica. E no momento do horário da ponta, diariamente, de segunda a sexta, nós despachamos essa energia. Lembrando que o sistema de compensação de energia da 482, ele fala em postos horários. Com o sistema fotovoltaico unicamente, eu não consigo ter injeção, ou eu tenho praticamente desprezível no horário da ponta, e aqui nós conseguimos fazer isso ao mesmo tempo que nós aliviamos o sistema de distribuição. Um outro ponto muito importante que esse sistema é capaz de fazer é a regulação de tensão. Veja bem, eu tenho aqui, vamos observar na curva azul, que ela está um pouco mais evidente, e é a curva que é registrada do lado da baixa tensão. Eu posso controlar, decidir aumentar a tensão, e eu consigo fazer isso muito rapidamente através da injeção de reativos, como depois eu posso reconfigurar, voltar para o modelo normal, e eu posso também reduzir a tensão. Então veja que nós temos um controlador de tensão extremamente robusto e dinâmico, e eu posso fazer, seja subir ou diminuir. Por que eu vou subir? Se eu estiver em uma situação de subtensão. Por que eu vou reduzir naquele ponto? Se eu estiver com uma sobretensão, que pode, inclusive, causar danos aos consumidores finais. Tá? Uma aplicação muito interessante que pode ser feita também, e evidentemente que isso tem que ser agora regulamentado, está lá na lei, mas agora a ANEEL precisa incorporar isso, né? E aí sim a gente explorar quais vão ser os modelos de negócio, mas a gente poderia ajudar as distribuidoras, né, nesses modelos, mesmo com a questão de fazer o peak shaving do alimentador. Isso aqui é um exercício breve, uma curva breve para mostrar, olha, eu tenho o fotovoltaico, ele está injetando ali, a curva cinza representa a média tensão. Num dado momento, esse alimentador ele começa a ficar muito carregado e eu posso decidir e falar, olha, vamos agora inserir uma potência de baterias também. Então, com isso, eu consigo injetar mais energia, disponibilizar para aqueles clientes que estão próximos do ponto de injeção, e lá na barra, na subestação, nós temos ali um alívio, eu estou fazendo um peak shaving no nível de alimentador. Assim como eu posso somar também as baterias e ao fotovoltaico, eu posso somar uma potência aqui de biodiesel, e com isso eu vou controlando. Chamo a atenção apenas que a dinâmica de baterias ela é muito mais veloz do que a dinâmica, por exemplo, de um sistema biodiesel. Por isso que a beleza da GD combinando as diferentes fontes ela é interessante para o ponto de vista de benefícios sistêmicos, onde todo mundo que está conectado naquela rede ele tem a ganhar, e as VPPs, com certeza, futuramente vão levar isso em consideração. Tá? Um caso que foi mencionado lá na 14300, e aqui eu trago ele de forma isolada, é que um sistema composto por fotovoltaico, baterias e mesmo geração a biodiesel são sistemas bastante robustos. Nós fizemos um segundo P&D numa região na fronteira com o Peru,
de bastante difícil acesso, uma logística muito desafiadora, que foi inserir um sistema de energia, uma vez que não teria como nós chegarmos com a rede de distribuição, normalmente, que foi construir um sistema, uma microrede isolada para alimentar 200 unidades consumidoras, em torno de 600 pessoas, e depois de 9 meses de operação, a população desse local está até aumentando. Tá? E desde que entrou em funcionamento, essa rede ela não parou. Ela tem uma particularidade, essa rede. Essa rede, quando você tem um dia de sol, né, que você atinge os 1.000 watts por metro quadrado, a curva amarela demonstra a irradiância, né, você consegue carregar as baterias, de certa forma, até rapidamente, né, a curva azul aqui demonstra que está sendo carregada as baterias, a verde é energia solar, então aqui a azul tem, a verde considera a azul mais o que está sendo consumido, e uma vez que as baterias estão carregadas, né, o próprio sistema fotovoltaico ele segue suprindo energia em tempo real ali para todos os moradores. No momento que não tem mais sol, entra o sistema de bateria. E o sistema de biodiesel, ele é um sistema de backup. Olha, se você olha no sistema do que tem o VPP ele usa dados em tempo real, dados de predição, né? Vai ter sol, o que eu vou ter que despachar, o que eu não vou ter que despachar. E vocês viram que a dinâmica da bateria, do ponto de vista de controlabilidade de carga, ela é muito melhor, inclusive para a qualidade da energia. Então, nós fazemos uma situação distinta em dias de pouca irradiância, né? Aqui, esse dia aqui, que choveu bastante, atingiu no máximo 400 watts por metro quadrado. Durante a madrugada, nós carregamos a bateria com o sistema biodiesel, ao invés de entrar com o sistema biodiesel durante o dia, onde você tem os picos de carga. Isso para quê? Para a gente manter a maior controlabilidade. Então, a gente terminou de carregar as baterias, né, e num dado momento, são as baterias aqui, a curva azul, que segue durante a madrugada fazendo a curva, e depois ele volta a carregar durante o dia. Eu costumo dizer que, após 14 de setembro de 2021, até a data de hoje, aqui está abril, mas nós estamos aqui em 5 de maio, né, esse sistema ele não sofreu nenhuma interrupção. Eu digo que ele é o melhor DEC-FEC do Brasil, porque a curva mostra para vocês, nós tivemos períodos de carga mínima em torno aí de 5 kW e picos de carga máxima de 36 kW, mas em momento algum nós temos uma interrupção. Então nós acreditamos que essa união, né, de tecnologias é extremamente importante, como é no caso, por exemplo, aqui de uma tecnologia que foi desenvolvida de suplementação luminosa para poder aumentar a produção de soja, de milho, e que o usuário tinha um problema devido às variações de tensão durante a madrugada, de estar queimando, né, o elemento principal da sua tecnologia, que eram as lâmpadas a LED, que fazia a suplementação luminosa. Então, aqui um sistema de bateria que ele enxerga os momentos que está aumentando a tensão, que pode vir a causar um dano, ele assume aquela carga naqueles momentos e ele é utilizado também para poder reduzir os picos de consumo no horário da ponta, né? E, por último, nós temos aqui um caso bastante emblemático, onde nós já começamos a emular o conceito do V2G, o Vehicle to Grid, um caminhão 100% elétrico, que ele é dotado de baterias, né? Estamos falando de 200 kWh, de 100 kVA de potência na sua carroceria, e que ele pode operar em modo off-grid, ele pode operar em modo on-grid. Atualmente, na prática, nesse P&D que nós fazemos, o que nós estamos validando nós carregamos ele em uma usina fotovoltaica, garantimos que 100% dos elétrons que estão ali dentro são oriundos de fótons, e nós deslocamos a aproximadamente 1,5 km com esse elemento, que, de novo, uma analogia, é como se fosse um telefone celular, ele é uma bateria móvel que se desloca de um lado para o outro, e ele pode ser utilizado, ele está sendo utilizado como opção a geração a diesel na ponta, por exemplo. Então, ele sincroniza, ele entra e tudo. E mais ainda, uma excelente opção de backup, né? Uma vez que, quando a rede cai, nós conseguimos suprir a carga. Recentemente, nós tivemos um caso desse, na nossa sede, na cidade de Uberlândia, onde ele conseguiu suprir energia aí por mais de 24 horas devido a uma falha que teve no sistema de distribuição da concessionária local, e nós conseguimos fazer isso aí tudo. Isso aqui tudo para dizer que, olha, VPP parece que está longe, esse conceito, mas os blocos principais para se poder ter esse tipo
de conceito no Brasil, eles já estão sendo construídos, já estão sendo colocados em prática, sendo monitorados em tempo real, e a controlabilidade de despacho, ativação e tudo mais está evoluindo cada vez mais. Então, nós entendemos que, assim como a regulação, ela vai vir evoluindo, e muito em breve nós vamos ter esse conceito aí dentro da nossa realidade, do nosso setor elétrico. Eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, vou estar disponível aqui para a gente poder, no momento aí de perguntas, para a gente bater um papo. Cumprimento todos os outros palestrantes e agradeço mais uma vez a participação aqui e a todos que estão nos assistindo aqui. Um forte abraço a todos aí, já nos falamos aqui na sequência.